Levantamos um altar de adoração ao nosso Deus, não somente com as nossas palavras, mas com o sacrifício da nossa vida diariamente, reconhecendo que da presença do nosso Deus, nós recebemos tudo o que nós necessitamos para viver os dias da nossa vida enquanto nós estamos aqui nessa terra. Que gloriosa presença o nosso Deus nos presenteia quando nós entramos na presença dEle com o nosso coração sincero, sem nenhum outro interesse, a não ser reconhecer no nosso Deus o nosso único socorro, a nossa única segurança, o nosso único refúgio, o Deus que satisfaz o nosso coração dentro, onde nenhum homem conhece. O profundo do nosso coração é onde a presença viva do nosso Deus consegue alcançar. E dia após dia, Ele vai mudando a condição do nosso interior, para nós nos tornarmos aceitáveis ao nosso Deus. Um sacrifício vivo, santo, agradável ao nosso Deus. Como sendo fruto da nossa própria escolha. Não porque somos obrigados, ou porque uma religião nos obriga, mas porque conhecemos o nosso Deus, de andar com Ele, de ouvir a voz dEle, dEle nos guiar pelas veredas da justiça, por amor ao nome dEle, por nos guiar por pastos verdejantes em meio às guerras, de nos chamar para a presença dEle, para águas tranquilas, em meio a toda a tribulação, a toda a angústia, a toda a pressão dos nossos sentimentos. Existe um lugar onde nós podemos habitar, a sombra do nosso Deus onipotente, onde Ele nos chama para habitarmos dia após dia, onde desse lugar do sacrifício das nossas vidas, é a única maneira de habitar na presença do nosso Deus. Desconsiderando a nossa vida natural, para poder entregar o nosso coração verdadeiramente, em sinceridade, na presença do nosso Deus, que nos ama, que nunca nos deixa, jamais nos desampara, mesmo quando nós erramos. A mão dele está ali para colocar-nos de pé novamente, para mostrar para nós um caminho que nós podemos trilhar nessa terra, não um caminho independente do nosso Deus. Toda vez que nós reconhecermos que nós não dependemos do nosso Deus, que somos independentes da presença dele, nós podemos até caminhar por um tempo, mas certamente não é um caminho onde vai ser próspero o nosso caminho e onde seremos bem-sucedidos. Porque o homem não foi feito aqui nessa terra para viver independente da presença de Deus. Ele foi feito para dia após dia reconhecer, é da presença do meu Deus que eu dependo, o meu respirar, o meu agir, o meu pensar. As decisões que eu preciso tomar na minha vida, eu não consigo tomar sozinho. Mas a presença do nosso Deus sempre estará nesse lugar, nos chamando, nos constrangendo, para reconhecermos nele aquilo que nós mais precisamos. O que você mais precisa na sua vida hoje? Você pode enumerar, colocar uma lista de várias necessidades apenas naturais da sua vida. Mas a presença do nosso Deus, Ele está num lugar que é superior às nossas necessidades naturais. Ele não é um Deus que nos trata segundo os homens nos tratam. Ele é um Deus todo-poderoso, majestoso, glorioso, que deu a vida dele por nós. O Pai entregou o próprio Filho para criar para cada um de nós, para mim e para você, um caminho que nós podemos trilhar hoje. O caminho da vida eterna, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos redenção das nossas almas, onde nós temos vida eterna para o nosso espírito. Porque fomos salvos desse mundo, já fomos tirados desse mundo. Nós estamos aqui passando dias aqui dessa vida, mas que comparados à eternidade é apenas um sopro. Como você vai viver a eternidade? Depende inteiramente das escolhas que você faz aqui hoje, das escolhas que você fez hoje, quando você levantou da sua cama, das escolhas que você vai fazer amanhã, durante essa semana. O quanto realmente nós honramos a presença do nosso Deus. É somente quando nós entramos pelas portas de uma igreja, ou nós nos tornamos esse altar de sacrifício,
onde o nosso Deus pode olhar o sacrifício que é colocado ali e se agradar da nossa vida. Nós não vamos aproximar da presença do nosso Deus com as nossas mãos vazias. Nós vamos dar para o nosso Deus aquilo que nos custa, a nossa própria vida, os nossos próprios direitos, os nossos próprios desejos, aquilo que a gente sente bem na nossa carne. A gente decide colocar no altar da presença do nosso Deus, porque reconhecemos nele aquele que nós mais precisamos, aquele que nós mais amamos, aquele que nós decidimos negar a nossa vida por amor a ele. Ele é o nosso amado, ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Quando o nosso inimigo se levanta com tanto ódio, com tanta ira contra a nossa vida, porque o nosso inimigo só tem 3 objetivos contra nós: nos matar, nos roubar e nos destruir. Matar você e a sua família e tudo aquilo que você valoriza. Destruir você e sua família e tudo que você valoriza. Não importa. Não importa a ira dos nossos inimigos. O que importa é o lugar onde Deus está estabelecendo a igreja dele para esse tempo. Uma igreja que é consciente do lugar de autoridade que o nosso Deus já nos colocou, acima dos nossos adversários, acima dos inimigos que nos cercam, que querem nos aprisionar no laço do passarinheiro, que é feito estratégias contra as nossas vidas, onde o nosso inimigo tenta nos cercar. Mas a mão poderosa do nosso Deus, mais uma vez, ele nos arranca desse lugar, desse cerco que o nosso inimigo fez contra as nossas vidas. E coloca os nossos pés sobre uma rocha, e firma os nossos passos nesse lugar de mais entrega, de mais amor pela presença do nosso Deus, que existe um lugar mais profundo, que existe um lugar mais alto para o nosso espírito habitar continuamente, onde estamos transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor, no Espírito, de Espírito para Espírito, a imagem do Espírito sendo colocada no meu próprio Espírito, para me poder manifestar o reino de Deus aqui nessa terra, não reino de homens, movidos por sabedoria humana, movidos por palavras de conhecimento humano, movidos por técnicas humanas para persuadir os outros, não, mas baseado nesse lugar onde o poder de Deus é manifestado, naquele momento que nós mais necessitamos, o poder de Deus sendo manifestado na nossa fraqueza, na nossa insuficiência, na nossa falta de condição de viver os nossos dias, quando somos pressionados por uma e outra e outra e outra e outra circunstância, onde o nosso inimigo tenta nos intimidar, da mesma maneira que ele fez com o povo de Israel, com aquele gigante, todos os dias, no mesmo horário, ele vinha intimidar o exército do Deus vivo, ele vinha afrontar o exército do Deus vivo. Onde está o seu Deus? Seu Deus é um Deus morto. Ele vinha afrontar da mesma maneira que o diabo vem te intimidar e te afrontar hoje, usando as pessoas que são valor para cada um de nós. Mas o nosso Deus já nos mostrou o caminho que nós podemos habitar aqui nessa terra. Um caminho onde nós entregamos o nosso coração a Ele. Quando você entrega o seu coração verdadeiramente ao seu Deus, não tem nada nesse exterior aqui que possa alcançar esse lugar, que já é um trono que foi construído dia a dia pela sua própria entrega, reconhecendo no seu Deus. É do seu Deus que você mais precisa. Por que você coloca ainda nos homens a sua expectativa? Por que você coloca ainda nos homens a expectativa da sua vida, achando que a sua vida foi dada para outros homens ou outras pessoas? Deus não confiou a nossa vida na mão de homem nenhum. Ele nos confiou na própria pessoa dele, na pessoa do Espírito Santo, onde você se entrega a Ele. E a presença do Espírito Santo em nós é suficiente. É suficiente, onde homem nenhum pode alcançar. O Deus que conhece o íntimo do nosso coração, que nunca vai nos deixar, jamais vai nos desamparar. No momento que nós mais necessitamos, Ele não vai apontar um dedo para a nossa cara e falar que nós erramos mais uma vez, e falar que o nosso amor é insuficiente. Não, Ele sempre vai nos acolher nos braços de amor dEle, mostrando para nós que somos filhos com direito a sentar no colo do nosso Pai,
Hoje foi um dia de muita tristeza para muitas pessoas que foram decepcionadas pelos pais, que foram traídas pelos pais, pais que abandonaram os próprios lares em nome da busca da própria felicidade e deixaram ali uma fila de pessoas totalmente machucadas no coração. E Deus nos chama para nós olharmos para a pessoa dele como um pai que nunca vai nos trair, um pai que nunca vai nos decepcionar, que nós podemos colocar toda a expectativa no nosso coração nele, que ele nunca vai nos deixar. Ele não é como os homens que dizem e se arrependem, porque você não está mais naquele lugar, agora Deus já se esqueceu de nós e já nos desamparou. Não. Ele é esse Deus que nunca nos deixa e jamais nos desampara. Esse Pai verdadeiro que nós podemos simplesmente nos entregar a nossa vida, entregar os nossos dias, entregar as nossas famílias, entregar aquelas situações que trazem tanto peso ao nosso coração, que aos olhos naturais não parece que tem mais solução. Olha o seu Deus chamando você para a presença dele, entrega para mim. Lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Por que que nós esquecemos tanto dessa palavra? Naquele momento que a gente mais precisa, é no momento do seu problema que você mais precisa dessa palavra. Mas é no seu dia a dia, na constância da sua busca ao seu Deus, na diligência de reconhecer nele esse lugar de socorro e de refrigério e de refúgio, é que na hora do seu problema você vai ter a condição de ouvir a voz do Espírito Santo, mais do que as vozes dos seus sentimentos, mais do que as vozes das pressões, porque você pode ter a certeza da fidelidade do seu Deus. No momento do seu problema, você volta para a presença dele. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo acolhe, está seguro. Ele está num lugar acima dos inimigos, aquela torre de refúgio, onde você olha o seu inimigo de um lugar muito mais alto do que ele. Onde você tem a condição de acalmar o seu coração, de ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje eu estava lá buscando a Deus para poder conhecer o coração de Deus para esse momento, e tantas coisas surgiram de problemas. Aí uma pessoa liga e fala isso, outra pessoa liga e fala isso, e eu estava lá, acalmei meu coração, e Deus falou comigo: a maior arma que o diabo usa contra você é a intimidação. Ele vai tentar te intimidar e te pressionar por tudo aquilo, por as notícias que vão chegando, pelos problemas que querem nos oprimir. Mas o nosso Deus tem esse lugar de refúgio, onde nós podemos nos elevar na presença dEle. Onde Ele vai fazer com que a gente veja os nossos problemas, não segundo os sentimentos do nosso coração, onde nós nos sentimos tão pressionados. Mas Ele vai nos dar a condição de enxergarmos além. Essa é a igreja que o nosso Deus está buscando para esse tempo de agora. Uma igreja com um coração sincero, uma igreja com integridade, onde a integridade se torna segurança para a nossa vida. Ontem nós estávamos ouvindo o culto de inauguração de uma igreja emigrar em São Paulo, e o apóstolo Robson deu uma profecia dizendo que Deus está peneirando a igreja dele aqui nessa terra e separando o joio do trigo. O joio é aquele que tem a palavra de Deus somente nos lábios, mas que falta a obediência no coração a essa palavra. O joio é esse que será separado do trigo. E Deus não pode escolher por nós, somos nós que escolhemos quem nós somos nesses dias que estamos vivendo agora. Somos uma igreja consciente desse tempo que nós estamos vivendo, da última hora. Lá no livro de 2 Timóteo fala assim, que o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis, são tempos impossíveis de serem vividos sem uma presença real de Deus que nós experimentamos na nossa vida. O tempo que nós estamos vivendo, um evangelho apenas de palavras, de entretenimento, de interesse de homens, não é suficiente para nós entrarmos no reino de Deus. Quando Jesus estava aqui nessa terra, ele falou assim: o reino de Deus, ele não vai vir com visível aparência.
Nem vão dizer, eis ali o reino de Deus, eis aqui, olha o reino de Deus naquela igreja, olha o reino de Deus naquela outra igreja. Não, por quê? O reino de Deus está dentro de vós. É uma construção diária de um relacionamento entre eu e o meu Deus, onde eu entro pela porta estreita, não porque sou obrigada, mas porque a única condição de eu andar com aquele que deu a vida por mim é andando pela porta estreita, mostrando para o meu Deus o quanto eu valorizo a presença dele, o quanto eu honro a presença dele com as escolhas diárias que eu faço na minha própria vida. Não existe outra maneira. Se você diz que ama a Deus, você deve obedecer os mandamentos dele. Aquele que diz que ama a Deus e não obedece essa palavra, ele não conhece o amor de Deus, ele não experimenta o amor de Deus. O que faz você negar a sua vida é o amor que você experimenta do seu Deus dia a dia, quando o Espírito Santo derrama do amor dele, do próprio amor dele no seu coração. E você reconhece Jesus, sem esse seu amor real aqui dentro de mim, eu não consigo viver nem um dia da minha vida sem experimentar desse seu amor. Então você pode perceber que a vida com Deus é um lugar de muito mais profundidade, de somente nos reunirmos numa igreja e falarmos que somos evangélicos, que somos crentes, que somos cristãos. É uma vida de um compromisso, onde Deus nos chama para a presença dEle, onde nós nunca estaremos sozinhos para obedecer os mandamentos dEle. Sempre que Ele te instruir uma verdade que você precisa mudar na sua vida, o próprio Espírito Santo é que te dará a condição de você andar por aquele caminho que Ele te falou. Ele se torna a força para você poder andar, para obedecer a Ele. Não é na sua força sozinho. Quantas pessoas falam, estou passando tanto problema, não consigo nem buscar a Deus. Isso é uma estratégia tão forte do diabo, para poder te afastar da única fonte que te dará forças para você poder vencer a si mesmo e os seus problemas. Quando nós nos afastamos desse lugar, de buscar diariamente a face do Deus vivo, nós nos tornamos presas fáceis nas mãos dos nossos inimigos. O único lugar de proteção para nós é a sombra do Deus onipotente, onde vai ser necessário muito mais do que uma palavra aberta no Salmo 91. Vai ser necessário essa palavra descer para o nosso coração, como fruto do nosso reconhecimento, de um evangelho verdadeiro e real, que você experimenta na sua vida. E quando você experimenta, ninguém pode arrancar de você o que você experimentou do seu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as que vão vir amanhã que você nem conhece. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Senhor, se você permanecer firme, firmado nesse amor de Deus, sendo a escolha da sua vida. Aqui no livro de 1 Pedro 4,17, fala assim: porque a ocasião de eu começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Quando nós comparamos a nossa vida às pessoas que não têm temor de Deus, nós caímos num erro terrível. Porque nós nos achamos melhores do que os outros. Eu não faço nada disso que essa pessoa faz. Mas Deus quer uma profundidade muito maior do que nós enxergarmos nos outros aquilo que não fazemos. Deus quer a condição do nosso coração, para que as nossas obras sejam julgadas perante o nosso Deus, segundo as intenções do nosso próprio coração. Deus não julga somente as obras que nós aparentamos para os homens. Por isso que Ele falou, naquele dia, quando as pessoas estiverem diante de mim e falarem, eu expulsei demônios, eu curei muitos enfermos em seu nome. E o que Ele vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem. Em primeiro lugar, se nós não tivermos o temor no nosso coração, que a presença do nosso Deus está em todo o tempo conosco, nós nos afastamos dessa simplicidade do Evangelho, de termos um Deus conosco em todo o tempo.
que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e de longe penetra o nosso pensamento. Ele já conhece a sua fraqueza. O que você vai fazer com essa fraqueza é que Ele está esperando ver a coragem na sua vida de se levantar acima dos prazeres da sua carne, mostrando para o seu Deus o quanto você realmente valoriza a presença dEle. Essa é a igreja que o nosso Deus está à procura para esse tempo, onde Ele vai poder confiar as riquezas do reino de Deus, onde não haverá falta em nenhuma área, onde o reino do nosso Deus será completo, será suficiente. O reino de justiça, o reino de paz, o reino de salvação, o reino de cura, onde nós manifestamos o reino de Deus a começar dos nossos lares. Essa é a igreja que o nosso Deus está levantando para esse tempo. Uma igreja que reconhece no Senhor, o nosso Deus, a nossa total suficiência. Atos 17, 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus criador de tudo que nós podemos ver com os nossos olhos, e muitas coisas que não podemos nem enxergar, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, como se precisasse de alguma esmola dos homens, como se precisasse da nossa vida, daquilo que nos sobra. Não, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, de um só homem, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Na nossa mente tão pequena e religiosa, nós achamos que estamos fazendo um grande favor para Deus quando servimos Ele nessa terra. Quando Ele nos diz, você não pode servir a um Deus todo-poderoso dessa maneira. O único sacrifício aceitável ao nosso Deus é o sacrifício da nossa própria vida. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita no santuário que Ele mesmo formou, que Ele soprou o próprio fôlego da vida dEle, a própria natureza dEle, dentro de nós, para nós nos tornarmos filhos de Deus, que nos relacionamos com o nosso Deus, não num lugar físico de quatro paredes, mas no lugar do santuário dos nossos próprios corações. Nós engrandecemos o nosso Deus pela escolha diária da nossa vida, em nos entregarmos cada vez mais. É necessário mais entrega, é necessário mais tempo de dedicação para conhecermos essa palavra, para conhecermos aquilo que o nosso Deus nos diz. É necessário mais tempo, menos distrações, menos tempo de perda desse mundo com as coisas que não satisfazem o nosso coração por dentro. É tempo de nos levantarmos na força do nosso Deus, no poder do nosso Deus, para manifestarmos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nessa semana, na sexta-feira, nós vamos ter mais uma conferência com o apóstolo aqui nesse mesmo lugar. E da mesma maneira como nós ansiamos no nosso coração o espírito de poder, de força, que nos levanta, nós temos que ansiar também pelo espírito de santidade, de uma condição, de uma consciência, de uma separação desse mundo. Enquanto você fizer parte desse mundo, você não vai estar agradando o seu Deus, porque sem santificação ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, nem aquele pregador que prega aquela palavra mais maravilhosa, sem santificação, nenhum de nós vamos ver a face do nosso Deus. Nós necessitamos nos conscientizar que é tempo de mudanças. É tempo de mudanças da nossa vida. Aquilo que nós vamos reconhecer como de mais valor para a nossa vida tem que ser a presença do nosso Deus. Ele tem que se tornar esse tesouro que essa mulher encontrou e nada mais satisfazia além daquele tesouro, onde aquele homem encontrou e vendeu tudo que ele tinha, porque nada nesse mundo poderia se comparar àquele tesouro que tinha sido encontrado. É esse nível de entrega e de reconhecimento que o nosso Deus está procurando em cada um de nós.
É em você que ele vai encontrar esse lugar onde você vai reconhecer no seu Deus o seu tesouro. É desse lugar que está a condição de vitória para todos os problemas que você está passando na sua vida. É esse lugar de segurança, onde não importa aquilo que o inimigo levanta contra você. Você tem um lugar onde se refugiar. Você tem um lugar onde a sua vida está amparada, segura na presença do seu Deus. Salmos 31, 21. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Imagina uma cidade que está toda cercada pelo inimigo. E quantas vezes os exércitos que foram contra o povo de Israel eram muito mais vezes preparados, eram muito mais fortes. E Deus, quando eles se humilhavam e se inclinavam para reconhecer em Deus o socorro deles, uma e outra vez a mão poderosa de Deus vinha em favor daquele povo, dando livramento, mais uma vez, contra a ira dos adversários deles. Tem uma versão, a Nova Tradução fala assim: quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, o Senhor me mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim. Aquele amor que nunca falha, amor que nunca vai te deixar nas mãos dos seus inimigos. Ele não nos deu por presa aos dentes dos nossos adversários. Antes ele nos elevou, nos colocou num lugar de segurança, onde a força dos nossos inimigos não pode nos alcançar. Ele pode usar quem ele quiser, ele pode usar aqueles mais próximos de você, aquele que come do seu prato, não importa. O que importa é onde está o seu coração, onde você vai refugiar a sua vida quando os seus inimigos se levantarem contra você. Da mesma maneira como foi com Jesus. Todos o abandonaram, mas existia um lugar onde a presença do Pai já tinha tudo planejado. Onde o diabo pensou: agora eu venci, eu matei o Salvador aqui desse mundo. Deus já tinha um plano todo preparado de salvação, desde a fundação do mundo. Ele já conhecia a estratégia que o diabo tem usado contra você e a sua família hoje. Por que você não dá ouvidos à voz do seu Deus e deixa Ele te elevar acima das ofensas, acima da sua insegurança, acima das suas debilidades, das suas fraquezas, daquilo que você é natural aqui no seu ser, aqui natural, tão fraco, tão limitado? Deixa Deus te elevar e mostrar para você a força que você tem no seu espírito. Uma força invencível, que o seu inimigo pode vir quantas vezes ele quiser, e ele vai ter que ir embora por 7 caminhos, porque o nosso Deus já estabeleceu a nossa vida num lugar mais do que vitoriosos, pelo sangue de Jesus Cristo que nos garante a vitória. A mão poderosa do nosso Deus, mais uma vez, nos livrará da ira dos nossos inimigos, que abaterá todos os nossos adversários. Maldita é a língua que se levanta contra um santuário de um altar construído com uma entrega dia a dia da sua própria vida. Quem é o homem para poder trazer afronta contra o Deus Todo-Poderoso que você serve? Permanece firme nesse lugar. Nesse lugar onde o seu Deus já te elevou, Ele exaltou a sua cabeça. O seu inimigo vem para te humilhar, para você andar assim, não tem mais jeito, acabou, não tem mais jeito. E o seu Deus vem e te eleva a sua cabeça, Ele exalta a sua cabeça novamente, para você andar altaneiramente, olhando aqui para essa terra, não na sua força natural, não no âmbito natural dos seus próprios sentimentos, mas na força do seu Deus. A outra arma que o diabo usa contra você, além da intimidação, é o engano. Ele vai tentar te enganar o tempo inteirinho, com falsas doutrinas que não funcionam. Toda prática no meio da igreja hoje, que se afasta dessa palavra aqui, ela não produz nada na sua vida que possa trazer mudanças reais, mudança do seu coração.
Essa palavra sempre vai te trazer para você analisar e examinar a condição do seu próprio coração. Quantas pessoas colocam as culpas nos outros? Eu fiz isso é por causa de fulano que me decepcionou. Eu fiz isso porque ano após ano eu fui humilhada por você, seja o que for. E coloca a culpa nos outros, quando Deus nos chama e mostrando nesse evangelho, a nossa responsabilidade é pessoal e intransferível. Eu não posso colocar a culpa nos outros, daquilo que Deus me dá a responsabilidade de mim mesma de cuidar, que é do meu próprio coração. Por isso que Davi falava continuamente, cria em mim, ó Deus, um coração puro, independente da perseguição. Você não acha que doeu muito no coração de Davi quando o próprio filho se levantou contra ele e usurpou o lugar que era dele, que Deus tinha colocado Davi, que tinha escolhido Davi, não importava quem usurpasse aquele lugar. O ungido de Deus e o escolhido de Deus tinha sido Davi. Não importa quantas pessoas Absalão, o filho de Davi, tenha levantado contra ele, no final ele foi um derrotado. E o ungido de Deus permaneceu, sendo vitorioso, porque ele tinha essa condição de reconhecer no próprio coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova continuamente. Não tem jeito de você ser a mesma pessoa que você era ano passado. Não tem condição no reino de Deus, que está sempre se renovando, e de você ser a mesma pessoa. Se você é a mesma pessoa, ou pior, é porque você não tem passado tempo com o seu Deus, para você ser renovado na força do poder dele, continuamente. Esse poder de Deus que vem e ativa tudo em você. Onde você vê que não é a sua força própria que você vai vencer nada, mas na força desse poder de Deus em você, você é invencível. Da maneira como Davi venceu aquele gigante que aos olhos humanos era impossível. Era a figura do próprio diabo naquele gigante, afrontando você, te ofendendo, te humilhando, dia após dia, com horário marcado. Eu vou aí dia após dia e vou te afrontar. Mas ele se levantou na força de um Deus todo-poderoso e venceu aquele gigante, não na força dele, mas na força desse mesmo Deus que você diz servir. E na hora do seu problema você faz o quê? Se volta contra o seu Deus? Deus, se você não fizer isso para mim, eu vou voltar para o mundo. Que condição é essa? É você que vai estar perdendo a sua própria vida. Deus nunca vai poder escolher por você. Mas tenha consciência de um adulto amadurecido, que sabe controlar as próprias emoções, que sabe controlar as próprias palavras que saem dessa boca. Se você amaldiçoa a Deus, de onde virá o seu socorro? De onde virá aquilo que você precisa para resolver o seu problema? É só na presença do seu Deus que está a solução para os seus problemas. Quando você dá as costas para Ele, se volta contra Ele, aí está o lugar da sua derrota. É você que precisa ver na sua vida aquilo que você precisa renunciar mais para poder ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir o direcionamento dele. No momento que você mais precisa, você poder ouvir aquela voz te direcionando, te guiando por um caminho que você não sabe andar sozinho. Um caminho onde a força dos seus opressores vai ser um lugar de peso para você se você não se refugiar na presença do seu Deus. Esse é o lugar da nossa segurança. Romanos 12:12, para finalizar. Como que nós devemos viver nesses dias, quando somos pressionados pelas nossas circunstâncias? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Naquele momento que parece mais difícil, que você quer desistir. Você quer desistir, eu não aguento mais, Deus. O seu Deus diz para você, sede paciente. Um pouco mais. Porque enquanto você está exercendo a sua fé através dessa paciência, Deus está criando uma nova pessoa, onde você nunca mais vai ser aquela pessoa que entrou naquele problema. Você vai sair uma outra pessoa, transformado aqui no seu coração, se tornando a imagem do seu Deus, para Ele encontrar, nem que seja esse pouquinho aqui, ó, para Ele poder engrandecer a nossa vida aqui nessa terra, para nós nos tornarmos vasos úteis ao nosso possuidor.
de reconhecer que nós não somos donos da nossa própria vida. Você pertence a um Deus todo-poderoso que te comprou pelo preço do sangue dele. É você que precisa reconhecer nele aquilo que você mais precisa. Que você tenha esse temor no seu coração durante essa semana. Você que vai participar da conferência, venha com expectativa no seu coração de não somente receber o poder de Deus, mas de receber essa presença gloriosa que tem vindo através da vida do apóstolo, sendo o apóstolo Robson, sendo um exemplo para nós, de uma vida, de uma entrega verdadeira, onde o nosso Deus pode ser exaltado. É isso que Ele quer através de cada um de nós, ser exaltado através das escolhas que você faz lá dentro da sua casa, ser exaltado nas escolhas que você faz, quando tudo te pressiona para você tomar a direção, para poder agradar as pessoas e não agradar o seu Deus, e mesmo assim você tem aquela força, e mais uma vez você se coloca naquele lugar para agradar o Senhor, o seu Deus, sabendo de onde vem a fonte da sua vida, onde vem a real razão para você poder viver a sua vida, é só da presença dEle. Porque você está perdendo todo o seu tempo para agradar as pessoas, você já sabe que as pessoas não têm a condição de preencher aquilo lá mais íntimo do seu espírito, do seu coração. É só a presença de Deus que pode te preencher e mostrar para você que você foi chamado, que você foi comprado por um alto preço. E Ele conta com você e comigo para manifestar o reino dele aqui nessa terra.